E aí, meus amiguinhos, como vão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo uma boa? Acabamos de fazer uma entrevista com o vereador Sandro Severo de Esteio, um grande vereador. O vereador tem uma história muito forte na cidade de Esteio. Foi o vereador mais votado da história e ele tem uma longa carreira já como gestor público em várias instituições do governo estadual e até federal. E o bate-papo foi sensacional, foi maravilhoso, foi elucidador. A gente pôde conhecer um pouco mais da história dele como político, né? E também podemos falar um pouco das aspirações políticas que ele tem logo ali, tá? O papo é muito bom, muito elucidativo, vocês vão gostar, aproveitem bastante. Então tá. Bom dia, vereador Sandro Severo, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Jairo, a todos os ouvintes da TV Web aí, da entrevista, e aos nossos queridos amigos e amigas de Esteio também. E agradecer a oportunidade de estar aí essa manhã aí, poder falar contigo um pouquinho da nossa trajetória. Eu que agradeço a oportunidade. Vereador, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, né, que eu gosto de fazer sempre, é que as pessoas gostam que as pessoas contem as suas histórias, né? O que levou. Eu vi aqui pela sua carreira, assim, que a vida pública já está no sangue há muito tempo, né? Muito tempo já trabalha com isso. Mesmo assim, antes disso, um trabalho voltado para a educação, para a saúde, atuou em várias segmentos da sociedade e chegou à vereança de Esteio. Então, eu queria saber, assim, o que te levou para a vida pública mesmo, efetivamente, dentro da cidade de Esteio. Primeiro, eu iniciei minha carreira, na verdade, eu nasci em São Leopoldo, cresci em São Leopoldo e em 2000 eu vim para Esteio para coordenar aqui a escola New Point. Tem uma escola de informática, no tempo da escola de informática. E de lá para cá, acabei conhecendo também pessoas do ramo empresarial, da educação. Fui convidado pelo seu Milton Darvami, da Arvami, para ser diretor da CDL. Fui convidado para ser vice-presidente da CISA, convite do meu grande amigo e pessoa que eu respeito muito, Dante Betanin. Pedi para... Aí fui caminhando, fui iniciando minha trajetória na cidade, formamos alunos, fizemos trabalho social através da escola, até que, em certo momento, esse mesmo grupo que me pediu para entrar nas entidades me convidou para participar da política. Olha, nós precisamos de um representante, Sandro. Então, um rapaz que tem perfil. Aí me filiei ao PSB, a convite do meu amigo e líder Beto Albuquerque, também do nosso grande ex-prefeito e vereador Vanderlan Vasconcelos, e concorri a vereador a primeira vez em 2008, aqui na cidade de Esteio. Fiz 512 votos. Não me elegi. E em 2011, por eu ser, ao longo da minha carreira, também fora da política, eu sou administrador de empresas, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, em gestão financeira e também um pós em gestão pública, e ser especializado na área de projetos. Fui convidado para trabalhar na assessoria do governador Tarso Genro em 2011, representando lá um representante do PSB no Palácio Piratini. Desempenhei lá as funções de captar recursos na época no governo federal, junto ao governo federal em Brasília. Fazia essa ponte do governo do estado com Brasília para captar recursos para o nosso estado. E final de 2011, fiquei, acho que um ano e um pouquinho ali, o Beto Albuquerque, que era secretário de infraestrutura do estado, me convidou para ser chefe de gabinete dele da maior secretaria da época do estado, que era a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do estado, cuidava dos portos, hidrovias, também aeroportos, estradas,
Sulgás, CRM, toda a estrutura de autarquias, uma hold, bem dizer, que o Estado tinha, eu era o chefe de gabinete dessa maior secretaria. Em 2012, concorri novamente e fui o 6º mais votado da cidade e fiz 1.361 votos, mas perdi por 2 votos para o meu colega de partido, que hoje é vice-prefeito na cidade, Jaime da Rosa. Né? A gente fez uma excelente votação. Eu brinco assim que tudo que Deus faz é bom, porque em 2012 daí eu não fui eleito e fui depois participar do governo Sartori, coordenando os projetos da área social na Secretaria-Geral de Governo. Minha experiência tinha até então sido sempre no executivo, né? Fui coordenar os projetos da área da Secretaria de Trabalho, Justiça, Direitos Humanos, Educação e a pasta da Direitos das Mulheres também. E aí vim concorrer em 2016. Saí um tempo, também assumi também a chefia do gabinete do Beto Albuquerque na Câmara Federal, na época de deputado federal, e concorri. E fui eleito, daí para não ter dúvida, não perder por 2 votos mais, fui eleito mais votado da cidade, com 2.034 votos. Meio cabalístico, porque meu número é 40234 e eu fiz 2.034 votos. Né? Então, a gente se elegeu para um mandato propositivo e que, com compromisso de exercer tudo aquilo que a gente tinha já nas últimas 2 eleições, querendo trazer para a sociedade, não conseguimos por não ter alcançado nosso objetivo nas urnas, e conseguimos ser, no primeiro ano, o líder de governo aqui da Câmara, conduzindo os projetos importantes para a transformação e mudança da cidade de Esteio. Em 2018, fui eleito presidente dessa Casa Legislativa, onde fui presidente da época que, na história da democracia, fez a maior economia através da gestão eficaz do controle do gasto público, e também sempre presente com nossos gabinetes do bairro e a nossa prestação de contas, que eu vou realizar amanhã, inclusive, realizei ao longo dos primeiros 4 anos de mandato. Em 2020, fui concorrer novamente a vereador, porque entendíamos que o projeto do Pascoal ainda estava em fase de conclusão. Né? Algumas pessoas me questionavam, poxa, vai prefeito? Se não, eu apoiei um projeto e a gente não tem que ser candidato de si mesmo, a gente tem que ser candidato num projeto de melhoria para a sociedade. As nossas vontades próprias, os nossos sonhos não podem se sobrepor à vontade maior, que é o bem maior da comunidade. Então, defini concorrer à reeleição com o desafio, com a régua, até para que a gente pudesse, em compromisso, para medir como foi nosso mandato no primeiro ano, nos primeiros 4 anos, compromisso de me tornar, novamente, talvez, o vereador mais votado da cidade. Foi o que aconteceu. E desta vez, fiz 2.004 votos, né? E a gente aumentou nosso percentual de votos válidos. A gente fez 4,67% dos votos válidos. Foi, na história de Esteio, foi o vereador com o maior número de votos válidos percentual, né, de pessoas que foram à urna, até porque a gente teve uma abstenção muito grande, 40% quase, de pessoas que não foram às urnas. E da região metropolitana, também fomos o vereador com mais votado, com o maior percentual de votos válidos. Simbolizou o nosso trabalho, ratificou, né, nosso posicionamento de estar presente na comunidade, com os gabinetes do bairro, com os projetos propositivos que a gente fez ao longo da história, alguns marcantes até da própria questão da abertura do nosso cartório, o único cartório da cidade, que fechava às 11h30, abria 1h30, e o nosso trabalhador tinha que sair no horário de expediente para fazer algum registro, alguma notificação no cartório. E a gente, depois de 65 anos, sentar com o juiz e definir que o cartório não fecharia mais ao meio-dia. Divulgação de fotos dos procurados e foragidos na cidade de Esteio. Na época eram 21, em 30 dias, 15 foram presos, 5 se entregaram depois que viram suas fotos. Repercutiu em mais de 40 câmaras do Brasil, vieram pegar o projeto com a gente. E mais, além da mídia local, a mídia nacional e a mídia regional, em todas as mídias, RBS, Record, SBT, G1, repercutiu o nosso projeto, que foi referência para o Brasil todo. Né? Então, e a nossa luta pela causa animal, projetos importantes como
projetos do acabar com os fogos de artifício, com os tampidos na cidade, a rede de protetores, a divulgação da placa de maus tratos, e também a nossa questão da inclusão, a constituição da delegacia também animal aqui na nossa delegacia civil de Esteio, e a questão da inclusão, que é uma pauta importante nossa, que a gente briga muito para poder dar o direito de igualdade para essas pessoas, principalmente para o público com transtorno de espectro autista, TEA. A gente instituiu a carteirinha aqui de atendimento preferencial, a lei minha que torna o atendimento preferencial das pessoas com autismo também na cidade de Esteio, foi sancionado pelo prefeito Pascoal, e por aí vai. Estamos aí trabalhando aí no 5º ano de mandato, encerrando já quase o 5º ano, chegando em dezembro aí, a gente já começar o 6º ano logo em seguida, com o objetivo claro de seguir em frente, trabalhando por Esteio cada vez melhor, com a proposta de fazer mais, cada vez mais, pela comunidade que paga altos impostos e que tem uma cidade maravilhosa que pode ser ainda melhor, com certeza. Então, esse é o nosso propósito aí, para a gente poder continuar trabalhando. Tentei resumir um pouco aí, Jairo, da história, da trajetória aí, de forma resumida, para a gente entender nada aí. Perfeito, você ajudou bastante a gente conhecer um pouco mais da história do vereador. Vereador, atualmente, assim, a gente tem ouvido falar de algumas pautas que estão sendo colocadas na cidade de Esteio. Uma delas é a questão da Corsã, a questão do saneamento, da modificação da questão da parte local. Essa pauta também está sendo trabalhada por você na Câmara de Vereadores? Trabalhada, na verdade, eu sou meio que rato de laboratório da Corsã, que eu sou morador do Novo Esteio. E o Novo Esteio é o primeiro bairro a começar a formatar a questão das ligações do esgoto local, né, Jairo? Então, nós estamos lá, eu moro no Novo Esteio há 20 anos já, né? E a gente acompanhou toda a parte de implantação, sabe das dificuldades. Já tive no Ministério Público em reunião com o promotor, com moradores do bairro já em anos passados, pedindo que se verificasse as obras, não somente a questão do funcionamento, mas também a questão da efetividade, mas também a questão do estrago que eles fizeram nas nossas ruas, que deixaram nossas ruas totalmente o asfalto prejudicado com as obras que fizeram. E, por vezes, a gente fica meio que preocupado, porque o Ministério Público, que eu acredito ser o órgão que está acima de qualquer poder, e sempre com os olhos voltados para os anseios da comunidade, às vezes o Ministério Público não nos dá o retorno na forma que nós esperávamos em termos de contrapartida daquilo que é proposto o MP para mim. Mas, para além disso, nós tivemos já várias reuniões com a GESAN, que é o órgão de controle da Corsã, com a Corsã, pedimos para que eles divulgassem a forma que fazia ligação, tem gente se ligando errado. A ideia do esgoto local é ligar o local, nada mais do que a fossa da sua casa, no esgoto local deles. Tem gente que eles não fiscalizam ligando o fluvial junto com o local, isso torna o tratamento mais caro, mais moroso lá no final. E o propósito, não sou contra o propósito, que é entregar in natura a água que veio do rio, né, o cliente quase que potável, novamente no rio. Esse é o processo, né? Uma questão de sustentabilidade, tem um pacto nacional para isso acontecer nas cidades, mas a Corsã peca e muitas vezes é na questão da agilidade, né? Do processo, de consertar problemas, né? Ela age muito na demanda, não age na prevenção, né? Então isso prejudica, só troca o cano quando estoura cano, né? E a pessoa fica o dia todo sem água, só amplia o rede quando falta água, aí as águas, se não tem pressão para chegar nas casas. Para além da questão do esgoto local, tem também a questão do fornecimento de água na cidade, né? É uma luta nossa diária, porque é um prestador de serviço do município, assim como a RGE também, que tem vários problemas de poste caindo, de troca de poste sem informar moradores. Ontem mesmo um morador estava lá em casa, chegando da Câmara às 8h30 da noite, o morador do Novo Esteio, Negrinho Pastoreiro, lá o Ailton, na minha casa. Sandro, a RGE foi lá, desligou a nossa luz da rua toda às 6 horas da tarde para trocar poste. Pô, vou trocar poste à noite, quando o trabalhador chega do trabalho, para ajudar, eles não foram trocar, estão até agora sem luz lá. Então, esses órgãos que são, não são da nossa responsabilidade, que tem concessão federal, tipo a RGE, e concessão estadual, tipo a Corsã,
É bem complicado, mas a gente não pode desistir de cobrar, até porque a gente tem contratos com essas empresas, acredita na justiça e no Ministério Público. Nós estamos em cima, sempre estivemos e vamos continuar. Perfeito. Eu estive conversando com os outros vereadores aí, tenho conversado com o Marcelo Kohlrausch, conversei com o Luciano Batello, e eu sempre faço as mesmas perguntas. Tem uma preocupação que eu tenho com a cidade de ser muito pequenininha. Ela tem uma extensão geográfica muito pequena. Então, para desenvolver uma cidade com uma extensão territorial desse tamanho, não é uma coisa muito fácil, né? E a nossa população aumentou. Eu acho que deve estar em torno de 90 mil habitantes, eu acho que tem, mais ou menos assim. Disso. E nós temos os jovens aí, e tem uma tradição que Esteio tinha, pelo menos na minha época de estudante. O primeiro lugar que eu fui procurar para estudar, para mim poder ter uma formação técnica, foi fora de Esteio. E isso era uma tradição. Eu não sei se isso continua ainda. Eu sei que já existem faculdades em Esteio, existem algumas escolas técnicas, mas eu acho que isso aí ainda é um problema. A gente ter jovens morando em Esteio e estudando fora da cidade. Juntamente com isso, outro assunto que acho que está interligado um ao outro é a questão da abertura da quantidade de empregos. Então, por exemplo, ontem eu fiz um questionamento ao vereador Marcelo Kohlrausch sobre a questão do Parque Industrial de Esteio. Na época da prefeita Sandra Silveira, eu me lembro que estavam tentando desenvolver um parque industrial, mas não ali aonde que é agora. Lá para o lado do Parque Sabiá, ali no chama de Antenas, existia uma possibilidade de vender lotes ali para as empresas. Mas naquela época, isso fazem muitos anos, tinha dificuldade da questão da internet chegar até aquele lugar. Além disso, nós temos uma cidade, até explicado pelo vereador, que Esteio está numa posição geográfica muito boa dentro da região da Grande Porto Alegre. E isso faz com que o setor imobiliário encareça esses lotes, né? E aí o parque industrial, teoricamente, seria ali nos fundos do parque de exposição e nos fundos do Novo Esteio. Só que ali também temos um problema, né? Que é uma região de escoamento de água ali, né? Como é que se resolve um negócio desse? Quer dizer, a gente precisa desenvolver a cidade em matéria de indústria, comércio, para ter oferta de emprego e, ao mesmo tempo, escolas para formar profissionais. Assim, eu também estou coordenando a campanha do nosso pré-candidato a governador do estado, Beto Albuquerque, e auxilio ele na questão também no formato da nossa Constituição, do nosso programa de governo, na educação e na tecnologia. E ao encontro disso que está me falando, Jairo, conhecendo o Esteio, tem 30 quilômetros quadrados. Primeiro que nós eu vim da entidade da CISI com muitas promessas de todos os prefeitos anteriores em relação a construir um parque industrial. Primeiro, promessas que não tinham cabimento, como realmente na área do parque, ali, 100 hectares de loteamento industrial, sendo que a gente sabe que é uma área de escoamento, é uma área de preservação, é uma área de... Então, inclusive, na época, foram passear com os empresários lá de ônibus, lá mostrar a área, e ficou mais uma promessa política do que eficaz, né? E o prefeito Pascoal conseguiu desventurar uma área ali menor, mas com 19 empresas já que em breve vão estar sendo instaladas ali, formatadas, todos os lotes já foram vendidos. É uma expansão, já vai gerar ali, imagino eu, em torno de 500 a 1.000 empregos diretos e indiretos ali. É importante. Para além disso, nós temos poucas áreas, como tu falou, na cidade. Para isso, a gente tem que entender também que hoje, com a mudança do mercado, eu dou consultoria também, além disso, eu dou consultoria também empresarial, consultoria de expansão de negócios, plano de negócios, e muitas das coisas que eu falo, às vezes, não é
o tamanho da empresa que importa, mas sim a qualidade. E para tudo é assim. E hoje nós temos empresas de fomentação aí de startups, de ramo de informação da tecnologia. A gente tem ao lado aqui o Tecnocinos, aqui, que Expansão Franca, SAP, essas áreas de empresas de tecnologia crescem cada vez mais com bons salários, mas o que nós precisamos saber é integrar isso. Temos que integrar a nossa educação, a formação dos nossos jovens, a crianças e jovens, adultos e adolescentes aqui de Esteio, com a mudança do mercado, que é a área da informação. Então, para isso, nós temos que trabalhar mais forte a parte da informação, programação, robótica, nas escolas, para levar esse aluno no futuro, conduzir ele para o ramo da era da informação, que é onde se paga os melhores salários e é onde se pega. Essa pandemia veio para nos reinventar, para nos ressignificar. Hoje nós estamos aqui online, talvez em outro momento eu estaria presencial do teu lado aí. Não muda nada, a informação chega da mesma forma. Assim é para as pessoas que estão home office hoje trabalhando nas suas empresas. Então, a informação, a rede social, a tecnologia só veio evoluir. E eu acho que tudo que Deus faz é bom, né? Sinto muito sentimento pelos mais de 600 mil brasileiros que perderam partiram daqui para um outro campo espiritual, para os seus familiares e entes queridos que ficaram aqui com essa saudade, que fica uma dor no coração. E, por outro lado, a gente tem que saber que isso tudo que acontece na vida da gente é um motivo para a gente se entender, para a gente se ressignificar, entender que a gente está recebendo uma mensagem tanto espiritual como também de entender que as coisas mudaram no mundo. E faz parte isso da gente entender que a educação não pode ser a mesma educação que nós tínhamos no nosso tempo. Eu estou com 47 anos, não sei a tua idade, mas atrás, lá 27 anos atrás, tem coisas que tem que evoluir em sala de aula. Hoje nós temos lousas na sala de aula, a conexão com a internet, né? Tempo atrás nós tinha lá a pastinha do Mapa Mundi lá, o Atlas, lembra? E a gente olhava lá, geograficamente conhecendo a Europa, América Latina, América do Sul. Hoje o professor está mostrando uma lousa no quadro, a interação é outra com o aluno. Então as coisas são assim, né? A evolução vai acontecer daqui para diante, só vai crescer cada vez mais. Tem cientistas que falam que a cada ano são 10 que avançam na ciência, entendeu? Então, assim, a gente vai estar, hoje está olhando a 2022, nós vamos estar acontecendo em 2021, a gente não imagina que poderia acontecer em 2031. Então, acho que fomentar a educação através da era da informação, qualificar em cursos que sejam da informação, para além daquilo que é a coisa básica para mim, que é a leitura, o ler, o escrever, a ciência, né, que é a matemática, a química, a física, outras. Fomentar também um campo de tecnologia e de, quem sabe, de programadores, né, pensar web, antes mesmo de chegar no campo de uma faculdade. Hoje nós temos vários polos aqui, polos de vários campos, Anhanguera, Unisul, Fevale, Unicinos. Estou aqui na Câmara agora, aqui lá tem um polo da Unicinos. Quando a gente imaginava que em Esteio teria um polo da Unicinos, um polo da Fevale, eu não precisava ir a São Leopoldo, a Porto Alegre, eu não precisava ir a Novo Hamburgo. Hoje eu tenho um polo EAD aqui, que é a metodologia EAD no Brasil, perto de países próximos aqui como a Argentina. Hoje, o cara, um tempo atrás, tu vai fazer uma faculdade EAD, tu vai fazer um pós-EAD. Países como a Argentina estão anos-luz aqui do nosso lado, dos hermanos aqui, em relação ao curso de ensino à distância. O Brasil agora caiu a ficha para os brasileiros, o quanto é importante e o quanto não se perde. Eu já fiz pós-EAD, e só quem faz pós ou estuda EAD sabe que o cara tem que estudar muitas vezes mais do que estuda presencialmente e se esforçar muito mais. Então, essa evolução da educação ela vai ter que acontecer, ela vai ter que seguir esse fluxo, né? E quando a gente fala que a cidade é pequena, mas quando a gente fala em tecnologia, não precisa de grandes espaços. Ter um polo tecnológico aqui na cidade, tu vai ter um prédio que tu vai ter ali startups, tu vai ter empresas, investidores, né? Bolsa de valores que tu vai estar trabalhando na cidade. Então, acho que tem que partir para esse momento que o mundo está puxando para isso. E a gente não tem que puxar a corda, fazer um cabo de guerra aí. A gente tem que entender o que o mercado financeiro quer, que o mercado
com o capital que é hoje e direcionar para que a educação, que a implementação de empresas novas na cidade vão ao encontro do que está acontecendo no mundo, já. Na minha opinião, é essa. Né? Perfeito. Eu vou puxar 3 assuntos agora aqui, depois a última intervenção vai ser uma cutucada. Mas antes eu vou fazer vou colocar 3 assuntos aqui que eu acho que são importantes, que eu quero colocar como sugestão e reivindicação também, tá? Primeira delas, ainda em cima dessa questão da criação de empregos e formação de profissionais, dentro da área que eu trabalho hoje, existe, até por causa da questão de a gente ter que se reinventar por causa de pandemia, né? Se criou novas formas de criação de trabalho, né? Não criação de emprego, mas criação de trabalho. E isso eu gostaria de reivindicar ao vereador que, em uma determinada oportunidade, que se for possível, eu apresentar essa possibilidade para questões de criação de emprego para a cidade de Esteio. Já tive uma conversa muito breve com o secretário de Desenvolvimento Urbano, que eu acho que é o Tela, né? Conversei com ele rapidamente e também tenho passado pelos vereadores e feito essa reivindicação. É uma questão de oferecer a oportunidade de pessoas empreenderem, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma dificuldade... Oi? Precisamos cada vez mais de empreendedores. Isso. O mercado formal já nos coloca uma série de condições. E empreender hoje, tá aí as MEIs, aí, tu prestar serviço, né, são importantes. Se torna barato para ambos, tu tem mais qualidade, tu consegue gerar renda, trabalho, tirar as pessoas de uma zona de dificuldade financeira, proporcionar a ela que ela possa ter o seu próprio negócio. Isso é importantíssimo. Geração de renda, trabalho. Também, para isso, nós precisamos formar pessoas, formar gestores, formar empreendedores. As pessoas, às vezes, não sabem conduzir, lidar bem com dinheiro, principalmente. Né? As pessoas gastam mais do que ganham. Né? Eu falo isso, né, para alunos de escola fundamental, dei muito tempo curso de economia através da Junior Active. As pessoas não têm noção do que é o dinheiro hoje, como fazer. Os idosos também têm esse problema hoje em dia, se endividam demais, capacidade de endividamento. Mas também empreender também é saber lidar com o mercado financeiro, com essas questões. E educação financeira, exatamente. Então, assim, eu desenvolvo um trabalho hoje com uma empresa de Parobé e ela tem esse objetivo. A gente consegue desenvolver um trabalho, conseguir colocar produtos assim que são importantíssimos para a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, gerar emprego. Sem a pessoa precisar achar que precisa investir dinheiro para começar um negócio, ela simplesmente é treinada e começa a desenvolver o trabalho. Eu queria oferecer isso para a Esteio de uma forma contundente e eu vou mais tarde entrar em contato com você para que a gente possa explanar isso aí com mais detalhe. O segundo assunto que eu gostaria de falar agora é sobre um assunto que é muito caro para mim. Eu tenho feito reivindicações aos vereadores para que trate com carinho sobre esse assunto, apesar de que é uma propriedade, vamos chamar assim, de particular, mas ao mesmo tempo ela tem uma função histórica muito importante, que é a preservação do prédio do Clube Aliança. Eu não falo na questão do clube em si. O clube em si tem uma gestão, tem um presidente, né? Mas a questão da preservação do prédio do Clube Aliança. Por que eu reivindico essa preservação? Até em forma de tombamento. Porque o Clube Aliança tem uma particularidade daquele prédio. Aquele prédio foi construído antes de Esteio ser cidade, né? Ainda Esteio era distrito de São Leopoldo. Os registros das compras dos terrenos ali, 5 terrenos que tem ali, são registrados ainda em cartórios de São Leopoldo. E eu até comentei também com outro vereador que Esteio tem um problema de falta de memória, né? Não preserva a sua memória. Vamos citar o exemplo. Por exemplo, o antigo prédio da Prefeitura de Esteio. Ninguém sabe que aquele prédio ali foi a Prefeitura de Esteio. É um prédio comum,
um prédio comercial comum ali, mas que poderia ser feito alguma coisa para deixar uma lembrança de que ali foi a prefeitura de Esteio, antes de ser a prefeitura nova. O arco de Esteio, o vereador ontem me disse que ainda foi feita uma pintura lá para dar um jeitinho, para deixar, para as pessoas poderem ver que ali tem um arco, mas o arco sumiu no muro do Translúdio, né? Que era uma marca registrada. De vez em quando a gente acha ali em grupos de Facebook fotografias antigas e aparece o arco ali. Aquilo ali para a gente é uma memória afetiva muito grande para a gente, né? Outra coisa, o seminário. O seminário ali sobrou um pedacinho dele. O resto acabou com aquele incêndio, né? Então a gente tem poucos lugares assim que a gente possa citar que aqui aconteceu tal coisa. A história de Esteio fica na mão do seu Miguel Luz, que tem um carinho enorme pela cidade, que fez um museu. Fica na mão do Duarte, da revista, que tem uma memória fotográfica gigantesca. Ele sabe contar a história da cidade de Esteio, do ponto de vista dele, desde a época dele. Então a gente tem poucas ferramentas para poder ter uma memória de Esteio. Então seria uma reivindicação que eu estaria fazendo também para o legislativo da cidade, de olhar com mais carinho para essas questões, assim, de cuidar dessa memória, sabe? Em especial ao prédio de Esteio, o prédio do Aliança. Não, a gente tem até um grupo formado, a nossa presidente esteve participando de uma reunião na CISI, acho que umas 3 semanas atrás, para se definir, né? Porque, assim, eu sou muito objetivo nas coisas, sabe? Eu acho que também cultuo, assim, o nosso passado, as nossas histórias, as nossas vitórias, a nossa trajetória como cidade. Eu até, de repente, como esteiense, não sou tão antigo na cidade, né? Mas a gente acaba conhecendo a história, buscando a história e também se informando. A gente vê que realmente duas pessoas que tu falou ali para mim são simbólicas da cidade em termos de história. O Miguel Luz e o Duarte da revista. Duarte da revista. Duarte, uma pessoa que tem a memória fotográfica, histórica, trajetória. O Clube Aliança, que já recebeu o Roberto Carlos, né? Sabe? Então, essas coisas, eu sempre digo assim, que trabalhar muito com a gratidão tu tem que ser futurista, tu tem que pensar o futuro, mas você não pode deixar de olhar para trás e ver a tua história, ver a tua origem, e esquecer, porque esse esteio hoje, de repente, são questões como a passagem do seminário, como a história que o seminário representou na cidade, a história que a Aliança representou na cidade, a história das pessoas que passavam na antiga faixa e enxergavam o nosso arco da cidade, né? Essas coisas são importantes. Eu mesmo tomo café, eu gosto de ouvir muitos mais antigos, mais velhos. Eu aprendo muito com os mais velhos, né? E hoje mesmo, antes de vir para cá, para dar entrevista para ti, eu estava tomando café com Hélio Lutz, né? Que é um outro historiador, pai da Marcinha e da Lindinha, né? Eu converso muito com ele, então, assim, conhece a história da cidade, conhece as pessoas que passaram pela cidade, converso muito com o seu Dante Betanin, que morou por muito tempo na 24, né? E a história ali do rancho, onde começou a Betanin na cidade de Esteio, né? Então, a gente vai olhando assim e entende que são importantes. Questões importantes devem ser valorizadas, devem ser exaltadas e devem ser preservadas, né? Para a gente poder tocar diante de uma história da cidade que vai completar 67 anos, né? E uma cidade nova, jovem, tem muitos esteenses que são mais velhos que a cidade hoje aqui. O Tijuara é um deles. O Duarte, sim, também, e o Miguel Luz também, todos mais velhos que Esteio. Para tu ver que Esteio tem que respeitar a história dessas pessoas, respeitar o pensamento delas, respeitar o que elas dizem para a cidade, para a cidade. Então, acho que isso é importante, né? E para mim é muito bom estar legislando uma cidade que é jovem. Eu sou apenas 20 anos mais novo que Esteio, né? Então, é uma cidade que tem muito a crescer, muito a oferecer ainda para o cidadão, uma cidade, como tu falou antes, posicionamento
logístico da cidade, está em torno das 3 principais rodovias com maior VDM do estado, que é a 448, a 116 e a RS 118. Né? A cidade está próxima de Porto Alegre, está próxima da Serra, está próxima do litoral, está próxima do aeroporto, está próxima dos estádios dos nossos principais clubes, que, aliás, o meu Grêmio não está tão bem esse ano. Né? Então, assim... Nem o meu Inter. Tão mal. Gente, assim, então, a gente está numa cidade boa de se morar, mas que deve, sim, cultuar e lembrar e preservar a sua história. Concordo contigo. Perfeito. Agora eu vou vender um peixe aqui, que eu tenho visto que está dando resultado, e depois eu vou fazer a provocação, tá? Então é o seguinte, o meu peixe que eu quero vender é o seguinte. Há um tempo atrás, principalmente quando começou as eleições, nas últimas eleições que você foi eleito, aliás, eu quero dar os parabéns para ti, né? Foi o vereador mais votado da história da cidade, né? E da história da região. É um fenômeno que depois eu vou juntar com a provocação que eu vou fazer no final da entrevista. Eu queria fazer eu queria levar uma sugestão para vocês do Legislativo e também posteriormente ao prefeito de Esteio e para a comunidade toda de Esteio. Eu tenho o meu segmento que eu mais tenho carinho é pela cultura, né? Eu sempre penso que uma cidade, um povo, uma comunidade só se desenvolve pela cultura. E eu fiquei pensando durante um bom tempo, assim, como é que eu poderia fazer para ajudar a tirar a meninada do ócio, do tráfico, de más companhias, né? E aí eu juntei que eu gosto mais de fazer. O fato de eu ter trabalhado em televisão me proporcionou a conhecer de perto o cinema. Eu tive a oportunidade de trabalhar com cinema, na parte operacional. Então eu comecei a avaliar o que o cinema faz, por que o cinema é a maior indústria de faturamento de nos Estados Unidos? Por que o cinema fatura tanto, né? E para fazer cinema, até 3, 4 anos atrás, nós tínhamos um grande empecilho. O que era o grande empecilho de fazer cinema? Era o equipamento. Então, para adquirir uma câmera, para fazer um cinema com qualidade, há um tempo atrás, nós precisaríamos ter uma câmera que custaria 200, 300 mil reais. Mas o que está envolvido dentro da confecção de uma obra cinematográfica? Para fazer um filme, tu tem que ter uma história. Então, tu tem que ter alguém que conte essa história. Depois disso, dessa história, tu passa a fazer o roteiro. Depois disso, tu monta o casting, que é a contratação de atores, figurinistas, cenografistas, fotógrafos, maquinistas, que ajudam a montar o cenário, pessoas das mais variadas funções. Então, o que eu cheguei à conclusão? Se eu oferecesse isso para as comunidades até mais periféricas da cidade, nas escolas, eu poderia fomentar aí a ideia na cabeça dos estudantes que eles poderiam descobrir profissões através do cinema, né? Um figurinista ia trabalhar com moda, o maquiador, o cara que vai fazer a trilha do filme, quer dizer, pega aquele cara que sabe fazer música, ensina os alunos a poder fazer alguns acordes, alguma coisa assim, cria trilhas. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de fazer isso no celular. E a principal problema que impediria alguém de fazer um filme seria o equipamento. O que nós temos hoje que faz cinema? Celular. Eu fiz uma pesquisa e descobri que existem festivais de cinema de celular em Brasília, no Nordeste do Brasil. Quer dizer, não é nada que foi inventado, já existe. E as pessoas estão fazendo aí cultura, abrindo a possibilidade de ter ocupação. Quer dizer, o aluno, além da escola, ele vai ter uma ocupação extracurricular, que ele vai poder desenvolver isso na sua vida particular, vai envolver toda a sociedade, porque ele vai fazer um filme, ele vai ter que ter uma ideia, ele vai colocar o professor de literatura, de português, para ajudar ele a contar a história, depois ele vai aprender a fazer o roteiro, depois ele vai aprender a fazer figurino,
vai aprender a atuar, vai envolver a sociedade como um todo, professores, pais, a comunidade gestora da cidade, né, e empresários, que pode até, na questão de ajuda de patrocínios, para poder fazer confecção desse cinema. Transformar isso num festival, a premiação desse festival poderia se tornar a formação de cursos para que envolvesse essa área, né, cursos de direção de obras cinematográficas, cursos de atuação como ator, e estaria aí a possibilidade da criançada poder descobrir profissões e desenvolver a cultura da cidade. Aí eu digo assim, não é só um filme, uma obra literária, uma obra de ficção, mas, por exemplo, fazer um documentário sobre o Seminário de Esteio, fazer um documentário sobre o Clube Aliança, fazer um documentário sobre a história legislativa da cidade de Esteio, né? Tem tanta coisa que pode ser feita, clipes musicais, né? Tudo isso através de um pequeno aparelhinho chamado celular. Então eu queria deixar essa sementinha plantada aí com vocês, né? E mais tarde eu quero apresentar isso num projeto bem elaborado e levar para a Câmara de Vereadores para que vocês apreciem e, quem sabe, a gente possa desenvolver esse projeto em 2022. Tá bom, vereador? A gente até tem, como produtor cultural, como tu é da área cultural também, apresentar esse projeto aí para desenvolver, através com um fundo de cultura aqui na cidade, talvez desenvolver, não digo com toda a rede, mas escolher algumas escolas e com o recurso que vai receber do fundo de cultura aí, a gente possa desenvolver um trabalho inicial para aquele negócio, né? Vai quebrando o gelo, né, Jário? Aí faz com uma ou duas escolas e mostra a importância. Daqui a pouco o projeto é referenciado também a nível de estado e aí tu vai galgando espaços e mostrando a importância. Concordo contigo. Vamos em frente, conta com a gente aí. Perfeito. Agora vai vir a provocação. Bom, Sandro, eu tenho Colorado, pode vir qualquer coisa aí, tá bom, meu irmão? eu acompanhando as eleições passadas, foi aí que eu prestei atenção. Eu não sei se tu te lembra, mas há bom tempo atrás, acho que foi na tua primeira candidatura, a Karine Mello me apresentou para ti. Nós estávamos num bar. Isso. Eu me lembro que a gente conversou bastante, eu me lembro que tinha várias ideias. E me impactou aquilo, sabe? Eu pensei assim, bom, tá vindo liderança nova para Esteio, e Esteio tá precisando disso, né? E graças a Deus, vocês têm vindo novas lideranças aí, né? Vem Sandro Severo, vem Marcelo Kohlhaas, vem o Luciano Batistello, vem o prefeito Leonardo Pascoal, que é um menino espetacular, né? Eu sou muito fã do que ele tem feito, da inteligência dele, é um jovem, né? Que está aí fazendo história. Grande prefeito. Só que o mandato dele está terminando. Ele tem até 2024 e não vai se reeleger, só se depois em outra, né? Eu pedi com meu pai já que espaço vazio na política é espaço ocupado. Alguém vai ter que ocupar. Alguém vai ter que ocupar esse espaço. Bom, se eu fizer uma matemática e olhar para a votação que foi feita na última eleição, eu, na minha opinião particular, creio que, ao natural, o vereador mais votado, teoricamente, talvez seja o mais cotado para se candidatar a essa vaga, né? E juntando toda a história que eu li a teu respeito aqui, e mais um pouco ainda do que tu me contou, parece-me que é a pessoa mais qualificada, né? Então, está chegando esse momento. Eu acho que está chegando esse momento. Claro que eu estou falando muito cedo ainda, temos mais, acho que 3 anos ainda Sim, mas passa muito rápido. Mas passa rápido. E aí, eu vou provocar mais um pouquinho, porque existem outras lideranças aí também que estão pleiteando, já tem um tempo de vereança, de atuação na vida política, que também mereceriam se candidatar, que é até seu parceiro de partido, né? Grande amigo. Inclusive, fui eu,
a convite meu que ele veio para o PSB. Todo mundo dizia na época que eu era louco, que eu ia eleger ele e o Ari, e eu ia ficar de fora da eleição. Eu fui mais votado, ele foi o segundo mais votado na época. Pois é, interessante. E ele é uma pessoa espetacular. Eu tive o prazer de conversar com ele também um bom tempo, assim, e vi que ele tem um carinho, um coração pela cidade também. Então eu acho que a peleia vai ser grande. Porque tá cheio de liderança nova, né? Tá cheio de novas lideranças para a cidade. Ou seja, primeiro que Esteio só tem a ganhar com isso, né? O Leonardo tem feito uma grande gestão e parece que vai deixar um legado importante e novas lideranças aí que vão fazer com que Esteio possa desenvolver mais ainda. Então, qual é o sentimento agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Temos o vereador mais votado da história da cidade, fazendo um excelente trabalho. Temos um vereador também, um vice-prefeito, que também tem a sua história, e está chegando outros aí, né? Como é que nós vamos fazer isso aí? É que nem eu gosto de dizer assim, na política a gente não trabalha com subtração, a gente trabalha com soma, né? Somar os esforços, olhando o coletivo, acima dos interesses individuais, é a melhor maneira de se construir políticas sólidas e um projeto mais que seja vantajoso para a cidade. Não pode ser bom para mim, somente bom para o Sandro, somente bom para o Marcelo, somente bom para o Jaime, ou somente bom para o Pascoal. O projeto da cidade, como eu falei bem antes para ti, eu acreditei no projeto para a cidade, como eu apoiei as duas eleições do Pascoal. Inclusive, não citei aqui antes, quando o Pascoal foi a primeira vez candidato, eu era presidente do PSB, estou presidente de novo, né? E fechamos a aliança lá em casa, no sopão, que a minha esposa fez, e me lembro que a gente se abraçou, e quando ninguém acreditava no projeto, acreditávamos no projeto, mas aquele cara que estava no partido sem saber, porque no segundo mandato todo mundo sabia que o Pascoal seria reeleito, né? Agora, no primeiro, era uma aposta e eu acreditei, o PSB acreditou, estivemos juntos desde o primeiro momento nesse projeto de avanço da cidade de Esteio. Então, acho que isso, na política, tem muito peso, sabe, já assim como na vida das pessoas, é a gratidão. Onde eu estou, mas da onde eu vim e como eu estava. Isso é importante, nós, seja no trabalho da gente, seja na família da gente, seja na política, da gente fazer essas perguntas e respondê-las, às vezes que seja na cabeça da gente, às vezes, né, para a gente saber e poder dar valor e ter gratidão por aquilo que as pessoas construíram junto com a gente. Eu acredito nisso, em cima desse propósito da gratidão, que eu trabalho a política para a gente poder alcançar alguma coisa na cidade. E tanto o Pascoal, quanto o Jaime, quanto o Marcelo, são pessoas, lideranças, grandes lideranças, como a gente tem outras lideranças também chegando novas, o próprio Luciano, outros vereadores também chegando agora na casa. Acredito que isso é importante. E o projeto político da gente não pode... eu não sou mais candidato a vereador, né? Não sou mais candidato a vereador. Falei isso nos 45 dias de campanha, disse que concorreria a última vez a vereador, porque o Pascoal foi à reeleição. Ele até tinha comentado no início que talvez não iria, mas 85% dos esteenses pediram para que ele fosse. E foi que responderam na urna, né? Então, hoje, minha posição é de encerrar esse mandato de vereador e se a cidade de Esteio, os colegas partidários, as pessoas que estão conhecendo o nosso trabalho, quiserem construir um projeto de continuidade do que está sendo feito, porque não vamos desconstruir nada, pelo contrário, nós apoiamos o governo que está aqui. Teve coisas boas que o Gilmar fez lá atrás como prefeito, teve coisas boas que a Sandra fez, teve coisas boas que o Vanderlan fez, teve coisas boas que o Clodovino fez, e a gente tem que olhar lá de onde vem Esteio, onde está aqui, todos fizeram coisa boa. Com certeza, a referência hoje, por ter se destacado muito na sua gestão, embora com mais resultado, com certeza, com mais efetividade, com mais ações, com certeza a gestão do Pascoal foi brilhante. Acho que referenciou nossa cidade não somente para o cidadão esteiense, e para o Estado, e por vezes até pelo Brasil, com matérias importantes que a gente fez aqui, né, através da gestão do prefeito Leonardo Pascoal. Então, acho que
que eu vou, a minha vontade é de a gente poder construir um projeto de unidade, que a gente possa caminhar junto e construindo um esteio cada vez melhor para todos, semeando junto, né, esse futuro da nossa cidade. Então, onde o meu anseio, eu sempre disse também, eu não vou mais a vereador na próxima, se a cidade entender, né, porque eu não posso ser candidato de mim mesmo. Eu sou um candidato que não tem trabalho, um candidato que eu não tenho voto, um candidato que eu não tenho apoiador, um candidato que eu não permeia a estrutura, e eu vou ser candidato a prefeito? Bom, eu sou isso, e eu quero ser. Aí a gente vai construir através das amarrações políticas, mas primeiro, antes de tudo, de saber qual é a vontade do Sandro, do Marcelo, do Jaime, do Pascoal, nós temos que saber qual é a vontade do cidadão, que é o povo de Esteio, né? Então, acho que tudo é importante, e se o povo quer que se dê continuidade, que seja o Sandro, que seja o Marcelo, que seja o Jean, isso o povo vai dizer, né? Eu tenho muita vontade, sim, por acreditar no projeto que eu apoiei, do Pascoal, de dar continuidade às coisas boas que estão sendo feitas, fazendo também algumas coisas com a minha cara, com o meu jeito, que é o Sandro Severo de ser, né? Então, assim, a gente poder fazer as coisas também e com propostas claras, com aquilo que a gente conhece. E eu acho que temos como construir, tanto com o prefeito, como o Jaime, como o meu querido amigo Marcelo, que a gente conversa muito sobre isso. Eu digo assim, Marcelo, isso aqui te joga para o universo. Eu acho que nós temos que vagar o que nós estamos aqui hoje, tanto eu como o Marcelo, dar espaço para as novas lideranças. As empresas hoje um CEO, eu mesmo estou cumprindo um papel numa empresa que eu disse para a empresa, meu papel encerra com vocês metade do ano que vem. Nenhuma pessoa fica mais de 4 anos fazendo a mesma coisa com intensidade. No máximo 5, 6 anos. As empresas são assim, nenhum CEO fica na empresa, e eu considero o legislador um CEO, considero o executivo um CEO de uma empresa que tem 3 mil funcionários, a Casa do Esteio, 90 mil clientes para atender bem, entendeu? Eu considero o Esteio uma grande empresa, nós temos que entregar serviços de qualidade, assim como uma empresa privada entrega para os seus clientes, porque nós pagamos altos impostos, como eu já falei antes aqui. Então, eu acho que o meu tempo de CEO no legislativo, de gestor da pasta legislativa da cidade, vai se encerrar agora no final. O meu compromisso com a cidade de Esteio se encerra no legislativo. Se a cidade de Esteio quiser CEO em outro campo da cidade, né, para fazer a gestão da cidade, vai ser o cidadão esteense que me conhece, que sabe do meu trabalho e que referencia isso nas comunidades. E se vai ser outro e que se for escolhido pela comunidade, e que bom, eu espero a unidade, porque onde a gente divide, a gente não cresce. E o processo democrático também tem que entender que existe. E se tiver que ter uma eleição mais disputada do que foi na última, porque não é bom. Pensa para o Pascoal, mesmo o cara que ganha 85%, não é bom, porque pegou um candidato que não foi competitivo. É que nem o time de futebol, tu vai jogar com um time lá, tu vai pegar o Palmeiras e vai jogar com o Ibis lá, entendeu? O Palmeiras não vai jogar com a mesma vontade que tem assim. A Alemanha que pegou o Brasil. Entendeu? Então, assim, a gente tem competitividade sadio e também, quanto mais candidatos tiverem, é melhor para a sociedade, vou dizer para ti, Jair, porque as propostas também vão ser divergentes, a sociedade consegue poder ouvir propostas diferentes, porque daí quando tu tem só um ou outro, ou é um ou outro, quando tu tem 3 ou 4, tu vai ter que discutir mais, tu vai ter que elaborar, tu vai ter que fazer mais. E eu torço por um processo, em 2024, democrático dessa forma, entendeu? Mas que tenha unidade daquelas pessoas que acreditaram no Pascoal e no projeto de todos os partidos que estiveram com ele, para dar continuidade a isso. Agora, se tiver mais candidato, melhor ainda. É isso aí, meu velho. Perfeito. Só para encerrar, mais uma coisa que eu acho importante também, que Esteio tem uma particularidade, tem uma certa dificuldade, apesar de ter saído grandes líderes daí, nós temos aí hoje o vice-governador de Esteio. Bom, orgulho para a gente, né? Independente de partido político, ele é um orgulho para a gente, né? O Ranulfo é um cara espetacular. Uma partezinha. E hoje, além disso, tem 2 coordenadores de campanha pré-candidatos
no projeto diferentes, o Pascoal do Reis e eu do Beto Albuquerque. Só para olha só. Pois é, né? E nós vamos ter essa particularidade no ano que vem, né? Nós vamos ter esses dois aí para o Beto Albuquerque, né? Que o Beto Albuquerque tem um carinho por Esteio, eu sei disso. Eu tive uma oportunidade no lançamento da campanha do Pascoal, eu tive lá no lançamento. Eu tenho um carinho gigantesco pelo Vanderlan, eu chamo o Vanderlan de irmão. Ele é um cara espetacular. Eu sempre digo para todo mundo, eu até já chorei no ombro dele. Eu tive um problema com um filho meu há um tempo atrás, e recém ele tinha perdido o filho dele, e eu fui chorar no ombro dele. Todos, né? O Vanderlan, que é pré-candidato estadual também. Dessa vez nós vamos eleger o nosso deputado estadual. Talvez nós vamos ter mais de um deputado estadual em Esteio. Esteio é um polo, por incrível que pareça, Esteio é uma cidade que proporciona, nós temos bons políticos, temos o deputado Stella, temos o vice-governador, tem o prefeito que é referência nacional, tem outras lideranças que já passaram, e eu acho que é bom isso. Então isso é muito importante. A gente tem o Costela aí fazendo um grande trabalho na Secretaria de Obras lá do Governo do Estado. Temos o vice-governador, que é de Esteio também, né? O Vanderlan é uma pessoa espetacular, ele tem um olho, ele tem aquele terceiro olho, assim, que ele enxerga um futuro, assim, esse cara aqui vai dar certo, esse cara vai ser bom para a cidade, ele acerta direitinho, né? Sem falar o grande ser humano que ele é. Então o Esteio está precisando de uma representação na Assembleia Legislativa e na esfera federal. Eu acho que o Esteio precisa disso, né? Esteio precisa disso. E vocês estão aí, vocês estão chegando firme aí, essa turma nova de vereadores aí. Eu nunca vi uma Câmara de Vereadores tão tranquila, sabe? Antigamente a gente tinha até, eu me lembro nos anos 80, que eu acompanhava, anos 80 e anos 90, nós tínhamos grandes vereadores oradores. Nós tínhamos pessoas que sabiam fazer uma oratória muito bonita, assim, e era bonito, era legal. Depois nós tivemos uma época de muito barraco, uma época de vereadores que era barraco, uma barraca atrás do outro. E hoje vocês têm uma Câmara de Vereadores assim que parece que estão todo mundo harmonizado, até a oposição. Até a oposição anda harmonizada com vocês, né? E isso tudo quem ganha é a cidade. Então eu acho que daqui a pouquinho o Esteio está precisando de uma representação estadual e uma federal, né? Sim. Mas, Sandro, queria te agradecer imensamente, viu? Tu deste um bom resumo, um bom panorama, assim, a gente pôde te conhecer mais. Eu vou divulgar o máximo que eu puder esse vídeo, vou espalhar esse vídeo pela cidade. Fica à disposição aí, já. Desculpa aí mais uma vez aí a demora para ter esse tempo aí. Não, tranquilo. A gente sabe como é que é. Que a gente está correndo aí realmente para a gente poder trabalhar. Eu comentei isso com o Marcelo, que tem muita gente que acha que é fácil se eleger vereador, e além disso ainda acha que é fácil ser vereador. Vocês matam 5 leões por dia, né? Imagina a quantidade de gente que procura vocês para resolver todos os problemas. Né? E é na casa da gente, é no celular, é no WhatsApp, é no Insta, é no Face. Nós somos 24 horas por dia, sábado, domingos e feriados, a gente está à disposição da cidade. Mas é um propósito, né, Jair? É um propósito da gente. Eu não me queixo disso, só que as pessoas realmente, às vezes, elas assim, não entendem. Eu queria, assim, que eu vou pedir até para a assessoria filmar um dia do meu primeiro momento do dia que eu acordo até a hora que eu vou dormir, para as pessoas entenderem que a gente está trabalhando realmente. E eu acho que nada cai do céu. Se a gente foi eleito com a votação que a gente foi reeleito agora aqui, numa pandemia, é porque a gente trabalhou para as coisas acontecerem e o cidadão, o povo, já não é mais aquele povo que não é esclarecido, é um povo muito esclarecido. E também tem muita informação. Lógico, no meio disso tem a informação falsa, que são os fake news também, né? Mas a gente também tem muita informação que as pessoas acompanham no nosso dia a dia. A gente faz questão de divulgar nas redes que a gente, onde a gente está fazendo, qual ação está realizando, qual trabalho a gente está fazendo. Para além disso, a gente tem que entender também que a gente é ser humano como eles também são. A gente é pai de família, a gente sente dor, a gente tem cansaço, a gente tem problemas, mas a gente tenta superar tudo isso e entregar com um resultado que é efetivo
a sociedade, porque, acima disso, eu que sou 100% emoção, né, e nada, assim, a razão apenas complementa a informação que eu recebo do meu coração, mas aí é assim que as coisas funcionam na vida da gente, para a gente poder trabalhar e continuar em frente por uma cidade e por um futuro melhor para todos nós. Obrigado, Emil. Perfeito. Vereador, muito obrigado pela atenção mesmo. Espero que numa outra oportunidade a gente possa voltar a conversar de novo, para contar as novidades, para ver como é que está andando a cidade aí. E mais uma vez te agradeço muito mesmo, viu? Obrigado mesmo pela atenção. Sucesso. Um abraço, Jairo, um abraço a todos os amigos e amigas de Esteio, uma ótima quarta-feira para todos nós, que tenhamos aí um próspero Ano Novo e um Feliz Natal para todos vocês, de muita luz, de muita paz, de muita alegria, prosperidade, sucesso e saúde para todos nós. Saúde, saúde. Abração, fique com Deus. Valeu, muito obrigado, hein?